Olá, estudantes da Escola Municipal Caio Líbano Soares. Estamos retornando aí com conversas matemáticas, dessa vez aí com o módulo 17 aí para a galera do ensino fundamental. Eu e o professor Heitor. Tudo bem, Heitor? Olá, Rodrigo, muito prazer estar aqui de novo, falar um pouquinho sobre o módulo 17, e ele fala um pouquinho de geometria, né, Rodrigo? Geometria plana, Isso tá? aí, Vamos destrinchar, então, um pouquinho esse módulo de atividades. isso. O primeiro assunto que a gente traz para vocês, pessoal, a gente vai falar um pouquinho de perímetro de um polígono, tá? E a gente introduz o material com um exemplo. Vou ler o exemplo rapidamente. Seu Olavo trabalha para uma empresa que está loteando uma área. A cada venda de um lote, ele cerca o contorno do terreno com um fio de arame. Ajude o seu Olavo nas seguintes questões. Então, a gente tem duas perguntas logo de cara na abertura do material, tá? Então, uma situação bem corriqueira, tá? Imagina que você está loteando um terreno e você quer cercar ele com arame. A primeira pergunta é o seguinte: a próxima tarefa do seu Olavo é cercar um terreno de 35 metros de frente por 22 metros de fundo. Então, como vocês podem ver no desenho que o Rodrigo está escrevendo para nós, a frente então tem 35 metros, tá? E o fundo dele tem 22 metros e nossa figura é um retângulo, como vocês podem ver, tá bom? Aí eu pergunto, como você faria para calcular a metragem de fio que seu Olavo vai precisar para cercar todo o terreno? Então, a gente tem que somar, né, as medidas de todos os lados, tá bom? Então, a gente vai somar duas vezes a frente, então somar duas vezes 35, tá? E depois a gente soma duas vezes o fundo, né? Duas vezes 22 metros. Ou seja, a gente vai somar todos os lados desse retângulo. A gente faz essa soma e acha o total, né? Que ele precisará de metros aí de fio para poder o quê? Cercar todo esse terreno aí com um arame que ele precisa, com fio de arame, ok? Aí, como você pode ver na questão 2, mais um trabalho para o seu Olavo. Agora, um terreno de 40 metros de frente e por 30 metros de fundo. Tá? Então, como vocês podem ver aí, o que a gente tem? A gente tem, de novo, um retângulo grande, tá? 40 metros de frente, 30 metros de fundo, tá bom? Então, foi o seguinte, pessoal, isso é um pouquinho diferente, tá? Esse terreno aí foi vendido, será dividido e cercado, como mostra a figura. Então, a gente vai fazer um triângulo aí, tá bom? Calcule quantos metros de cerca seu lar vai usar para cercar um dos terrenos triangulares. Então, a gente traça a diagonal desse retângulo, a gente vai achar um triângulo, tá? Como vocês podem ver, a gente está denominando esse triângulo de ABC, que tem os vértices A, B e C. Então, a gente quer saber quanto que ele vai gastar aí de fio de arame para cercar esse triângulo. Da mesma forma, a gente vai somar todos os lados desse triângulo, tá? Pegar 50 metros, somar com 30 metros, somar com 40 metros. Somando todos os lados desse triângulo, pessoal, o que a gente vai ter? A gente vai ter o total de fio de arame que ele vai gastar, tá? Para ele cercar esse terreno triangular aí. Heitor, duas questões Diga. importantes aqui no nosso bate-papo. É muito comum, né? A galera aí que viaja, passa por rodovias, né? Geralmente vê aquelas placas assim, né? Perímetro urbano, né? Que Isso, significa isso aí? É o contorno, né, que está próximo ali da região de entrada da cidade. Isso chama perímetro, exatamente. que é aquele contorno que você vai fazer para você ter acesso. Por isso que a gente fala que o perímetro pode ser também o contorno, né, da figura, né, da Isso, região. E outra coisa legal também que você explicou muito bem aí, da ideia de somando passo a passo, lembrar que tem uma unidade de medida aqui. Então, nós estamos usando aqui em cima metros, tá vendo? Ó? Então, o perímetro também vai ser dado em metros, que você está somando metro com metro com metro, então vai dar metro no final, que é a medida de comprimento, né? Unidade padrão do comprimento, tá bom? Então, não esqueça de exatamente, colocar a Rodrigo. unidade. Bacana. Isso, muito bem lembrado, tá? Então você já veio com a nossa definição, né, de que é perímetro, tá? Você já trouxe um pouquinho de que é, então a gente traz para o próximo slide aí, que seria a continuação do nosso material, pessoal. Ele traz justamente o que é que a gente define como sendo perímetro de uma figura, tá? De um polígono. Quando obtemos a soma das medidas dos lados de um polígono, tá? Então a gente pega aquele polígono, soma todos aqueles lados, a gente está o quê? Encontrando o perímetro do polígono. Então, bem simples, né? A definição. Pega a medida de todos os lados, como o Rodrigo colocou, vai ter uma unidade de medida.
somou todas aquelas medidas daqueles lados, vai te dar o perímetro da sua figura, tá bom? Da sua figura plana. Observa outros exemplos aí para a gente ir para os exercícios, tá? Calcular o perímetro do polígono, indicado por P. Então, a gente indica geralmente perímetro pela letra P, tá? Então, observa esse polígono aí. A gente tem um polígono, ele tem lado AB, C, D, DE e EA, tá? Então, um polígono de 5 lados, tá bom? E ele deu a medida de cada lado. Por exemplo, o lado AB mede 5 centímetros, tá? O lado BC mede 2,8. O lado CD 3,1 e assim por diante. Se a gente quer calcular o perímetro desse polígono, a gente soma todos esses lados. Então, é isso que a gente fez aí. 5 metros, mais 2,8, mais 3,1, mais 2, mais 1,8. Atenção na hora de somar esses números, a gente está somando números decimais aí, números com vírgula, tá? Então, coloca vírgula debaixo de vírgula, para você não errar. Na hora que a gente soma isso tudo, a gente acha, então, um total de 14,5 centímetros, tá? Então, o perímetro desse polígono, tá? Representado pela letra perímetro, é 14,7 centímetros. Ok? Legal também, Heitor, que pode, você, se for pesquisar isso na internet, algum outro livro, Heitor colocou muito bem que, ó, nesse enunciado, ele chamou perímetro de P. Tá? Isso na geometria é bem importante que vocês fiquem atentos ao que está escrito e depois observar a figura. A figura é uma representação. Pode aparecer também isso aqui, ó, 2P, tá bom? Se aconteceu, né, Heitor? Geralmente, alguns livros chamam 2P de perímetro e P de semiperímetro, que é a metade. Aí, só mesmo uma questão de escolha de onde está escrito, tá? Então, vocês podem observar isso em algum lugar aí que vocês forem estudar. Falou? Exatamente, Rodrigo. Então, agora o próximo exemplo que a gente traz é sobre perímetro também, só que você vai observar a nossa figura, nem todos os lados do nosso polígono está na mesma unidade de medida, tá? Observa, a gente tem um triângulo, tá? Então, observa o lado AC desse triângulo, ele mede 32 milímetros, tá? O lado AB do triângulo mede 0,04 metros, e o lado BC desse triângulo mede 6,6 centímetros, tá? Então, a gente não pode chegar para calcular o perímetro e sair misturando todas essas unidades de medida, tá? A gente tem que passar sempre a mesma unidade de medida. Então, por isso a gente trouxe esse outro exemplo, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente faz é passar todas as medidas para a mesma unidade, tá? Por exemplo, imagina que a gente vai colocar todas elas em centímetros, tá? Aí a gente tem que lembrar como que faz essas conversões, tá? Então, observa, a primeira conversão que a gente vai fazer, a gente quer pegar 0,04 metros, converter isso para centímetro. O que a gente faz? A gente multiplica por 100 o valor, 0,04 metros, tá bom? Sabendo que um metro tem 100 centímetros, né? Então, multiplicando 0,04 por 100, a gente acha, então, que 0,04 metros corresponde a 4 centímetros, tá? Agora a gente quer transformar milímetro para centímetro, tá? Então, observa que agora, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir, tá, por 10, tá bom? Então, a gente pega os 32 milímetros, tá? Como o Rodrigo fez lá em cima, pessoal, o desenho lá das escalas, ele pegou o metro, os submúltiplos do metro e os múltiplos do metro, tá? E tem uma regrinha para você sempre converter, tá bom? Então, observa que a gente está na casa de centímetro, nós estamos indo para milímetro, tá? Então, a gente está pulando uma casa para a direita. Então, para a gente fazer isso, tá? Então, da mesma forma, a gente está passando milímetro para centímetro. Então, o que a gente faz? A gente divide por 10, tá bom? Então, isso que a gente fez, 32 milímetros dividido por 10, a gente acha, então, 32 dividido por 10 dá 3,2, tá? Então, 32 milímetros vai dar quantos centímetros? 3,2 centímetros. Passando tudo para a mesma unidade de medida, centímetros, a gente soma, tá bom? 5,6 centímetros, que é aquele lado que já estava em centímetro, mais 4 centímetros, que a gente transformou, que estava em metro, foi para centímetro, mais 3,2 centímetros, que era a unidade que estava em milímetro e foi para centímetro. Somando novamente esses números decimais, a gente acha um total de 12,8 centímetros, tá? Então, o perímetro desse triângulo em centímetros é igual a 12,8. Heitor, comentar uma coisa legal aqui também, que o pessoal pode pensar, e isso é interessante, hein?
mais ou menos assim. Se vocês tivessem uma tesoura e pudesse pegar aqui, ó, e cortar aqui na pontinha aqui desse triângulo aqui e abrir, colocar tudo em cima da mesma linha, né? Tipo, colocar tudo aqui, ó, na mesma linha, ó. Não é isso? Aham. Aí você podia, né, dividir. Ah, não, eu vou colocar o de A até C aqui, ó, nesse pedaço. Depois de C até B nesse pedaço. E somando, né? Você tem os pedaços, né? Que é isso também é a ideia do perímetro, tá? Vocês podem imaginar isso também. Por isso que eu então estou colocando tudo na mesma unidade, para você pensar que é uma coisa só, uma linha só, tá bom? Bacana, exato, Rodrigo. Imagina, se então, fazer uma analogia, imagina esse triângulo feito de barbante, né? E a gente tem Isso, os ótimo. vértices do nosso barbante, né? E a gente Isso, corta esses vértices, né? Faz esse barbante virar uma linha reta, por exemplo, né? Para quem isso quiser aí, imaginar um pouquinho, né? isso Legal, aí. Rodrigo, gostei. Então, depois de todas as explicações, a gente vai para a atividade, tá? Atividade bem simples, tá, gente? Determina o perímetro dos polígonos. Então, você vai observar, então, na letra A, observa primeiro, está tudo na mesma unidade de medida? Observe que na letra A isso acontece, né? Então, a única coisa que a gente tem que fazer aí é somar todas as medidas de todos os lados. Observe que a gente tem um polígono de 4 lados, tá bom? Então, a gente vai ter que somar, então, 4 medidas. E observe que todas essas medidas têm tamanhos diferentes, né? Lembrando aí que são números decimais, novamente, para tomar cuidado aí com a vírgula. E que nosso total aí, o resultado, vai estar em centímetros, tá? Como já foi bem dito desde o início lá, nós temos uma unidade de medida e é sempre importante usá-la. Letra B, gente, a gente traz um triângulo. E a gente traz outra informação para vocês. O triângulo é um triângulo equilátero. Ah, mas o que é um triângulo equilátero? É que todos os lados têm a mesma medida, tá? Todos os lados têm medidas iguais. Então, os três lados vão medir 2,9. Então, essa ficou fácil. Se você quer calcular o perímetro, você vai somar 2,9 três vezes, que é a mesma coisa que multiplicar por 3. Tá? Lembrando que está em centímetros aí também. Tá? Na letra C, a gente tem um polígono de 5 lados. Agora, você observa que não estão todas as unidades na mesma medida aí, não está na mesma unidade de medida, né? Os tamanhos aí. Então, a dica que eu dou é o seguinte, pessoal. Vamos transformar tudo para centímetro, igual a gente fez. Ah, quero transformar para outro. Fica a seu gosto, tá? Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer é transformar 0,3 decímetros em centímetros, tá? Então, a dica que eu dou, você vai pegar o 0,3 e vai multiplicar aí por 10, tá bom? Para você achar a medida em centímetros, tá bom? Então, 0,6 decímetro para me transformar em centímetro, eu multiplico por 10. E depois a gente tem aí 25 milímetros e 12 milímetros. Esse é fácil, né? Que a gente já fez no exemplo anterior. Você pega o 25 milímetros, divide por 10. Achou o resultado em centímetros. Da mesma coisa por 12 milímetros. Tá bom? Divide esse resultado 12 milímetros por 10, a gente transforma isso para centímetros. Depois disso tudo, o que eu faço? Vou somar tudo em centímetros e acho, somos 5 lados, né? E acho, então, o valor do perímetro dessa figura. Tá bom, Essa pessoal? figura aí é um pentágono, né? É um pentágono, exato, 5 lados. Tá? Polígono de 5 Certinho, Rodrigo. lados. Muito Beleza, Rodrigo. bom. Rodrigo vai dar continuidade, então, pessoal, ao nosso material.